Sejam bem-vindos à Escola Teológica da Penha, uma escola de teologia idealizada pela Igreja Presbiteriana da Penha, aqui na cidade de São Paulo. E é nosso objetivo fornecer um ambiente de teologia, um ambiente educacional que proporcione às pessoas um treinamento na cosmovisão reformada. Nós sabemos que há um grande interesse pela teologia reformada hoje no Brasil e no mundo, e nós queremos colaborar para que esse lugar seja um lugar de treinamento. Você pode tanto acompanhar as aulas presencialmente ou também pela internet. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro módulo do nosso curso Cosmovisão Reformada. E a nossa primeira aula vai ser um breve panorama histórico do que foi a Reforma Protestante, porque a Cosmovisão Reformada foi um dos braços que derivaram desse grande movimento conhecido como Reforma Protestante. Para isso, nós vamos usar esse livro como base, Uma História do Pensamento Cristão, de Justo Gonzalez, o volume 3, e também para aqueles que são alunos regulares do nosso curso, que fazem o curso presencialmente, nós vamos exigir a leitura do livro de Abraham Kuyper, Calvinismo, da editora cristã, ambos os livros. Então vamos começar hoje, sem mais delongas, a nossa primeira aula, a aula 1, as reformas dentro da Reforma Protestante. Sim, houveram reformas dentro do grande movimento da Reforma Protestante. E nós veremos quais são elas. Porém, antes de entrarmos especificamente nesse assunto, vamos dar uma olhada no que era o ambiente europeu antes da Reforma. E eu quero argumentar aqui, junto com tantos outros autores e historiadores, que o século XVI foi um período cheio de elementos intelectuais, políticos, sociais, religiosos, econômicos e tecnológicos que favoreceram uma grande reforma em toda a Europa. Quais foram esses elementos? Bom, o primeiro elemento foi o elemento intelectual. Sem uma reforma nas ideias, seria impossível uma reforma dentro da Igreja Católica Romana. Dois elementos principais dentro das ideias foram fundamentais para transformar a Europa. Primeiro, o movimento do Renascimento e segundo, o movimento humanista. Por um lado, o Renascimento foi o movimento que propôs filosoficamente um retorno aos clássicos, um retorno às fontes, em latim ad fontes. Vamos retornar às origens da filosofia. Então eles voltavam a Platão, voltavam para Aristóteles, voltaram para outros pensadores da Grécia e assim poderiam renovar o pensamento filosófico. Da mesma forma, os monges católicos da época, os teólogos, os pensadores cristãos da época, fizeram a mesma coisa, andaram e surfaram sobre a mesma onda. Vamos retornar aos clássicos do cristianismo, aos pais da igreja, mas principalmente às escrituras, que são a obra mais fundamental da fé cristã. Por causa disso, obviamente, houve uma grande instabilidade, pois uma das coisas que esses reformadores, ou até mesmo pré-reformadores pregavam, é que a autoridade da fé cristã, do cristianismo, não se encontra na igreja, no Papa, mas exclusivamente na Bíblia Sagrada. Outro movimento muito importante foi o humanismo. E por que o humanismo foi importante? Porque ele pregava a predominância da razão sobre os outros sentidos. Por causa disso, os homens se voltaram para os livros, se voltaram para o estudo, e também por causa do humanismo, a Bíblia, no grego e no hebraico, voltou a ser estudada, e voltou a ser estudada a partir da interpretação mais literal do texto. É sabido que na época da Reforma Protestante, na Idade Média, ali a interpretação da Escritura ela estava muito escravizada às metodologias alegóricas, interpretações um tanto que fantasiosas da Escritura. O humanismo resgatou esse aspecto mais racional do pensamento humano. Isso levou homens de muita qualidade intelectual a serem reformadores de peso nesse período. Outro fator foi o fator político e social daquele período, porque a monarquia era o governo predominante, ou seja, um rei governa sobre toda a sociedade, sobre toda uma nação, às vezes sobre todo um império, e isso já estava gerando muita instabilidade, porque as pessoas não queriam mais ser governadas por um ditador, elas estavam num processo de reforma política.
Isso acontecia não apenas na Alemanha, mas em outros tantos lugares. Além dessa instabilidade política, nós tivemos crises sociais, como a peste negra, aquela doença que varreu a Europa. Nós temos uma grande pobreza, a despeito da grande riqueza da nobreza e do clero. E nós temos também as guerras civis, as guerras populares, camponeses contra a nobreza e tudo mais. Esses ambientes políticos e sociais favoreciam uma nova reforma ou uma nova maneira de ser sociedade. Além disso, nós temos o aspecto religioso. O catolicismo predominante já estava saturado, as pessoas não aguentavam mais aquele papo de você comprar a fé, comprar a sua salvação. Doutrinas como o purgatório, por exemplo, doutrinas como as indulgências, que você tinha que pagar um preço determinado para tirar um parente seu que já tinha morrido do purgatório ou de um lugar de tormentos. Essas práticas já estavam gerando uma escravidão dentro do coração dos fiéis muito grande. Então homens se levantaram contra isso, propondo uma reforma na doutrina e na prática da Igreja Católica. E houveram, de fato, várias tentativas de reforma. Para citar duas ou três, por exemplo, nós temos John Wycliffe, que viveu na Inglaterra. Uma das iniciativas de reforma foi a tradução da Bíblia para o inglês e a leitura da Bíblia acessível à população, o que era proibido naquela época, pois só se lia em latim e a população não conhecia latim. E os cultos eram todos em latim e o povo comum, os leigos, não podiam ler a Bíblia. Então, iniciativa como ler a Bíblia na sua própria língua e ler a Bíblia sendo um leigo, não um padre, eram iniciativas completamente reformistas. Nós temos também William Tyndale, que fez a mesma coisa, traduziu o Novo Testamento para o inglês. Nós temos John Huss, que pregava e pregava em praças públicas e movimentou os seus discípulos a uma reforma contra a Igreja Católica. Todos esses homens, via de regra, morriam ou na fogueira, ou estrangulados, ou mortos de alguma forma violenta. Temos também outros fatores econômicos, que favoreciam o momento de reforma, o trabalho, a burguesia, uma nova classe social chegando a esse período do século XVI, já não tolerando mais a nobreza clerical e nem a nobreza dos lords. E, mas principalmente, aqui eu queria destacar, porque vale muito a pena, o aspecto tecnológico. Por que será que reformadores ou pré-reformadores antes de Lutero, como John Huss, Savonarola, como William Tyndale, John Wycliffe, não foram bem-sucedidos na sua tentativa de reformar a Igreja Católica? Os historiadores colocam um aspecto, que foi a invenção da imprensa de Gutenberg no ano de 1430. Essa invenção mudou para sempre o jeito das pessoas se comunicarem numa nação e no próprio mundo. Por quê? Ao inventar a imprensa, ele fez com que a Bíblia pudesse ser divulgada na língua comum do povo, em doses muito maiores do que sempre tinham sido. Por exemplo, a primeira obra que foi impressa na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia em alemão, traduzida por Lutero. Então, em um dia, aquilo que para ser copiado num segundo livro, como a Bíblia, que é um livro grande, que demoraria anos, em um dia você tinha várias e várias, dezenas e dezenas de cópias que podiam ser disponibilizadas para a população alemã. Isso gerou uma revolução, porque não apenas a Bíblia, mas os escritos de Lutero, em pouco mais de meses, já estavam sendo lidos em toda a Alemanha e até mesmo em outras partes da Europa, especialmente a Inglaterra. Então, o aspecto tecnológico foi fundamental para que a reforma protestante, vamos dizer assim, continuada por Lutero, tivesse o seu êxito. Então esse foi o ambiente europeu que favoreceu uma reforma grande. Porém, como eu disse, houveram 4 reformas no ambiente da grande reforma protestante. Nós costumeiramente dizemos que houve a reforma evangélica ou luterana, que aconteceu na Alemanha com Martim Lutero e seu discípulo Felipe Melanchthon. Nós temos a reforma continental, que é a reforma, via de regra, chamada de calvinista ou reformada, que foi iniciada com Ulrico Zwinglio e depois, no seu clímax, com João Calvino. Temos a reforma anglicana, que aconteceu nas Ilhas Britânicas, Grã-Bretanha, com Henrique VIII, o rei da época, e o grande teólogo Thomas Cranmer. E temos também a reforma anabatista ou radical, que aconteceu também dentro da Suíça, junto com a reforma de Zwinglio, porém, eles se afastaram para uma fé mais
intimista, eram conhecidos como irmãos suíços. Depois esse pensamento, esse movimento foi sistematizado com um teólogo chamado Menno Simons, da onde vieram as denominações menonitas. Eis aí o nome da origem. Vamos começar falando um pouquinho sobre a reforma luterana ou evangélica. Bom, seu personagem principal foi Martim Lutero, que era um monge agostiniano, e Felipe Melanchthon, que foi o seu grande discípulo, sistematizador da fé luterana ou evangélica. E a fé luterana, a própria Confissão de Augsburgo está disponível, domínio público. Você pode ler ali para ter uma ideia do que é essa reforma evangélica ou luterana na Alemanha. Ela foi iniciada, vamos dizer assim, naquela disputa que Martim Lutero propôs na porta de Wittenberg, naquela abadia muito conhecida, onde ele destacou 95 teses contra as indulgências do Papa e da Igreja Católica Romana. E ele participava de grandes debates, grandes disputas teológicas, e pouco a pouco Lutero e os seus escritos e a Bíblia em alemão começaram a ser mal vistas pela sociedade católica e pela própria Alemanha, a ponto dele ter que se retratar dos seus escritos. Tem o filme Lutero, você pode ver essa história dele narrada com mais precisão. E ele não se retratou de nenhuma de suas teses, nenhum de seus escritos. Então foi excomungado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O resultado disso, as ideias de Lutero foram proliferadas em toda a Alemanha, muitos príncipes se uniram a ele. Ele então foi protegido por esses príncipes, protegido por nobrezas. Então, através de seus escritos, da sua pregação e desse principado que se ajuntou a ele, uma grande reforma se instalou na Alemanha, e até hoje a Alemanha é um país protestante, um país evangélico. E talvez o nome protestante teria vindo de esses príncipes luteranos estarem exigindo diante da cúria romana, diante da liderança romana, a liberdade de culto protestante. Por isso o nome ficou conhecido como protestante. E, obviamente, a reforma luterana, a reforma evangélica continua sendo influente em todo o mundo. Além dela, temos a reforma reformada, ou a reforma continental. O nome continental é porque ela se deu nos países que ficam no centro do continente europeu, como Suíça, Alemanha, Holanda, Bélgica, Hungria, França, entre outros. Mas também é chamada de reforma reformada, ou reforma calvinista, porque Calvino acabou sendo o seu grande articulador. O primeiro pregador dessa escola foi Ulrich Zwingli, na cidade de Zurique, na Suíça. E ele começou uma igreja, e à semelhança de Lutero, começou a ler as obras de Erasmo de Roterdã, começou a pregar a Escritura, retornando às fontes, e ter uma interpretação mais racional da Escritura. Isso gerou uma revolução na Suíça, e as pessoas começaram a frequentar esses cultos, ouvir essas pregações, e a mentalidade foi mudando gradativamente na Suíça, a ponto da Suíça, na época de Calvino, ter se tornado oficialmente não mais católica e sim reformada. Nós temos aí grandes vultos desse movimento, mas o principal, com certeza, foi João Calvino. Dentre as coisas que merecem destaque na vida desse grande homem, que era da França e acabou se mudando para a Suíça, foi a sua publicação mais importante, que foi as Institutas da Religião Cristã, iniciada em 1536 e completada a sua última edição em 1559. Calvino, além de ter produzido essa obra monumental que, vamos dizer, influenciou gerações e gerações, e até mesmo hoje em dia, ele fundou também a Academia de Genebra, a qual foi um refúgio para pensadores e cristãos protestantes de todo o continente europeu. Em especial, homens como Martin Bucer, homens como John Knox, homens da Inglaterra, homens de todas as partes, e a Academia de Genebra existe até hoje na Suíça. E essa reforma foi responsável por produzir e influenciar diversos pensadores na história. Resultado, foi o movimento, sem dúvida, de maior expansão e influência em toda a Europa. Foi especialmente marcado pela formação e treinamento de teólogos e pastores para toda a Europa. Eles produziram diversos catecismos, como a Confissão Helvética, como os próprios catecismos de Heidelberg, a Confissão Belga. Nós temos também acesso, anos depois, com o movimento dos puritanos,
a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve, o Catecismo Maior, entre outras coisas, e uma transformação social abrangente. A reforma transformou não apenas a teologia do seu lugar, ela mudou também a própria cara da sociedade, porque o calvinismo não apenas propõe uma mudança teológica, mas uma mudança da realidade como um todo. Muito bem, temos também a reforma anglicana, ou a reforma das Ilhas Britânicas, que foi uma reforma muito diferente das anteriores, por uma razão muito simples. A reforma luterana e a reforma calvinista, elas começaram a partir dos teólogos, porém, a reforma anglicana começou a partir da monarquia, a partir dos seus reis, especialmente um homem chamado Henrique VIII. Basicamente, a história desse homem é a seguinte: ele estava casado com Catarina de Aragão, que era uma espanhola, mas não queria ficar casado com ela, então escreveu uma carta para o Papa que queria se divorciar dela e ter o seu casamento anulado. O Papa, então, não permitiu que o seu casamento fosse anulado, com pena de que, se ele se divorciasse, ele seria excomungado da Igreja Católica. Pois bem, assim ele fez. Ele se divorciou de Catarina de Aragão e, dando completa rejeição às instruções do Papa, se casou com uma mulher que era protestante, chamada Ana Bolena, com a qual teve filhos, e também teve relacionamento com outras mulheres. E então, assim, Henrique VIII foi excomungado da Igreja Católica. Por sua vez, ele reuniu o parlamento inglês, e o parlamento inglês o constituiu não apenas rei da Inglaterra, como o cabeça da Igreja anglicana, ou Igreja da Inglaterra, que é a mesma coisa. Então, daí, dessa revolta de Henrique VIII e dos seus relacionamentos pessoais, surgiu a Igreja Anglicana, e a primeira coisa que ele fez foi instituir um bispo primaz, uma espécie de papa, que na verdade não é papa, mas um bispo, que seria o líder da Igreja Anglicana, que ficaria na região de Cantuária. E ele escolheu o homem chamado Thomas Cranmer. E Thomas Cranmer foi um grande teólogo inglês, que então liderou a reforma dentro do ambiente da Grã-Bretanha. Então, muito importante o caráter político, mas também um caráter teológico que influenciou a reforma da Igreja Anglicana, tão conhecida hoje e também no mundo. Depois da morte de Henrique VIII, porque Henrique VIII, embora tivesse iniciado uma outra igreja em paralelo com a Igreja Católica, ele parece ter sido católico no seu pensamento, na sua teologia. Tanto que ele tentou mudar algumas ideias de Cranmer, porque o seu humor ele geralmente variava de acordo com as suas esposas, de acordo com as mulheres que ele tinha relacionamento. Então, foi somente na sua morte que o seu filho Eduardo VI assumiu o trono, então permitiu que as ideias protestantes fossem mais proliferadas na Inglaterra, e grandes homens como Cranmer, Ridley, Latimer, Jewell e o próprio John Knox, na Escócia, influenciaram o movimento para que tomasse corpo, crescesse, e algumas reformas começaram a acontecer. Porém, Eduardo VI morreu, e uma de suas irmãs, Maria, assumiu o trono. E Maria fez um retrocesso muito grande diante de tudo aquilo que tinha sido feito pelo seu irmão Eduardo VI. O que ela fez? Ela voltou o relacionamento com a Igreja Católica Romana, voltou a filiar-se ao Papa e destituiu todos os bispos protestantes da Inglaterra, elegendo outros bispos que eram católicos. E, por causa disso, ela perseguiu e matou e colocou na fogueira diversos protestantes. Contudo, a Maria, que era conhecida como sanguinária, teve um reinado muito curto, apenas 5 anos, faleceu. E então, uma de suas irmãs, meia-irmã Elizabeth, que é conhecida Rainha Elizabeth, assumiu o trono. Então ela, de viés protestante, foi talvez a mola propulsora que espalhou o movimento protestante dentro da Inglaterra, oficializando a Inglaterra definitivamente como um país protestante. Então nós temos aí algumas reformas que foram feitas na época de Elizabeth, oficialmente. A autoridade da Bíblia, não a autoridade da igreja, a não necessidade do Papa, a promulgação dos 39 artigos da religião, o livro de oração comum, as reformas estruturais da igreja, dos bispos, dos pastores, dos teólogos, a criação de escolas teológicas, a teologia calvinista, porque Cranmer, Latimer, Ridley, Jewell, John Knox foram homens influenciados pela reforma, reformada, a reforma calvinista, a ponto de,
em aspectos como a ceia do Senhor, como o batismo, como a estrutura da igreja, como o pensamento em diversas áreas, como a predestinação, como a ideia da soberania de Deus. Praticamente, a igreja anglicana sustenta os mesmos princípios da reforma continental, porque esses homens eram homens leitores do próprio João Calvino. E, por fim, outro resultado da reforma anglicana foi o surgimento das denominações que nós conhecemos atualmente. Dentro da igreja anglicana surgiram pelo menos 3 braços denominacionais muito importantes. O primeiro foi o presbiterianismo, que teve sua origem na Escócia com John Knox, que também foi aluno de Calvino em Genebra, quando estava sendo refugiado lá por causa das perseguições de Maria na Escócia. Além disso, nós temos os congregacionais e temos os batistas. E mais para frente nós teremos também os metodistas, que são uma leva da igreja anglicana dissidente. Então essa reforma anglicana foi muito importante. Vamos por último, por fim, falar da reforma anabatista ou a reforma radical. Essa reforma começou na igreja de Zwingli. Eles já eram dissidentes do movimento católico, mas decidiram ir além daquilo que Zwingli tinha proposto. Zwingli propôs uma volta à Bíblia, uma volta ao grego, ao hebraico, uma volta à pregação sólida das Escrituras, um rompimento da sacramentologia. A ceia do Senhor não tem nada a ver com o corpo de Cristo, físico e real, no culto. O culto não é um sacrifício, o culto não tem altar, o culto tem uma mesa. O culto tem que ser o culto simples, sem imagens, sem ícones. Um culto simples, com cânticos simples, na língua do povo, sem ser em latim, e com o povo tendo acesso total à Bíblia e à teologia. Mas esses irmãos, que eram conhecidos como irmãos suíços, que saíram da igreja de Zwingli, quiseram ir além, quiseram romper não apenas com a igreja católica, mas romper com o mundo, vamos dizer assim. Romper com a política, romper com o status quo da realidade e se refugiarem em pequenas comunidades para viverem a vida cristã de forma mais intensa e mais espiritualizada. Por causa disso, eles receberam o nome de anabatistas, que nada mais é do que esse movimento de rebatismo. Pois o que eles faziam? Eles recebiam as pessoas de outras denominações, das igrejas católicas, das igrejas reformadas, e eles rebatizavam as pessoas. Eles começaram a negar a ideia do batismo infantil e começaram apenas a batizar os adultos. E por causa disso, muitos irmãos suíços foram mortos, porque, segundo a tradição católica, o rebatismo era um pecado sujeito à pena de morte. Então, eles eram irmãos apolíticos, não se metiam em política, criam que política é uma coisa do diabo, das forças malignas. Era um povo muito influenciado pelo milenarismo escatológico. O que é isso? É aquela visão de que Cristo pode voltar a qualquer minuto. Então nós temos que nos desfazer das nossas ocupações seculares e nos focar nas nossas ocupações espirituais. Eles também eram separatistas, pregavam a separação das demais denominações, meio que se vendo como a única igreja verdadeira. Por causa disso foram muito perseguidos, muitos deles foram mortos. E também negavam as doutrinas da soberania de Deus. Eles criam particularmente no livre-arbítrio, criam na liberdade e na autonomia do ser humano, a ponto de um dos seus expoentes, Menno Simons, um teólogo que viveu naquele período, dizer que Deus opera a salvação no coração humano quando ele se rende à busca do próprio ser humano. Não é Deus que inicia o processo, não é Deus que vai até o ser humano, mas é o ser humano, quando vive uma vida de busca e intensidade espiritual, Deus então se rende, abre o seu coração, então salva. Uma teologia muito famosa aqui no Brasil, diga-se de passagem. Então, entre outros teólogos, nós temos o Grebel, o Menno Simons, que deram origem a esses movimentos. Quais foram os resultados desse movimento anabatista? Primeiro, a criação de comunidades isoladas da sociedade. Um culto mais simples, eles queriam mudar o nome da igreja por comunidade, ser um ambiente de casas, não de templos, um ambiente mais comunitário, anti-institucional, uma ênfase na experiência e não na teologia, uma falta de identidade confessional, diferente da reforma luterana, da reforma reformada, da reforma calvinista. Eles não produziram catecismos, confissões, porque eles enfatizavam sempre a experiência sobre a razão. Então, os movimentos que foram surgindo foram os menonitas, que existem até hoje, os Quakers e os Amish. Os menonitas continuam muito famosos, estão espalhados aí nos Estados Unidos,
temos menonitas aqui no Brasil, são irmãos nossos. Os Quakers ficaram muito conhecidos por causa daquela aveia que tem um personagem com uma roupa antiga na capa, aquilo é um Quaker. Eles eram fazendeiros, produtores de aveia, ficaram conhecidos no mundo por causa disso, da sua honestidade, do seu trabalho, da vida no campo, de uma vida isolada da sociedade como um todo. E os Amish também, um braço desse movimento que existe até hoje em alguns lugares aí dos Estados Unidos, também comunidades isoladas que pregam uma lei própria, eles não se sujeitam ao Estado e têm uma vida muito tradicional. Pois bem, essa é a reforma anabatista. Algumas questões teológicas importantes que uma breve história da reforma pode gerar. Primeiro, o que foi a reforma protestante, independente se nós estamos seguindo a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana ou a reforma radical dos anabatistas. Foi um retorno à autoridade da Escritura. E essa é uma grande questão que nós, como teólogos, como cristãos contemporâneos, precisamos resgatar no dia de hoje. A Escritura tem autoridade sobre a igreja. Não é o pastor, não é a denominação, não é a cultura, não são as influências populares da mídia. O que tem autoridade para decidir o que eu devo fazer ou não é a Escritura. Por isso que as confissões reformadas traduzem esse princípio naquela frase muito conhecida, que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. Outra questão crucial é que nós temos que fazer a diferenciação do que é um protestante e do que é um reformado. Hoje muitas pessoas se dizem ser reformadas justamente por serem protestantes. Mas como vimos, reformado foi uma das linhas que surgiram dentro da reforma protestante. Protestante é simplesmente você acreditar nos seus 5 solas. Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide e soli Deo gloria, que são 5 pontos que todo protestante ou evangélico tem que ter em comum, acordo. Porém, os reformados, eles se distinguem, eles se tornam mais especiais, porque eles defendem doutrinas mais distintivas de um protestante comum, como a doutrina da soberania de Deus, e principalmente de uma visão mais sistematizada, uma visão mais global da realidade, pois o calvinismo não é apenas um sistema de teologia, mas um sistema teológico que abrange todas as esferas da vida humana. Além disso, nós temos uma questão crucial dentro do período da reforma, que foi a respeito dos sacramentos, batismo e ceia. Por um lado, o batismo, a Igreja Católica basicamente dizia que o batismo, ele operava, ele causava a salvação, e por outro lado os protestantes, os reformados, afirmando que o batismo, ele não causa a salvação, ele é uma ilustração, um símbolo de que houve regeneração, ou houve inclusão de um membro para a fé cristã. E, por outro lado, a ceia do Senhor, que era tratada como um sacrifício, que era tratada como a transubstanciação do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo, foi completamente revista, especialmente pelos calvinistas, Zwinglio, e por outros reformadores, inclusive na igreja anglicana. Não mais a ideia de um corpo transubstanciado, não mais a ideia do sangue de Jesus realmente, mas a ideia de que Cristo está presente no pão e no vinho, mas espiritualmente, porque o seu corpo está no céu à direita do Pai. Então, o debate em relação aos sacramentos foi um debate muito ferrenho e trouxe contribuições muito importantes para nós hoje. Outra questão crucial foi a influência predominante da reforma continental dos calvinistas sobre as demais reformas. Foi o movimento que mais se espalhou, inclusive nós que somos aqui do Brasil, precisamos tomar nota de que por volta do século XVI, 1500 e alguma coisa, Calvino liberou umas dezenas de homens da França para virem ao Brasil como missionários, os famosos huguenotes, e eles vieram para o Brasil, e o Brasil teve o seu primeiro culto protestante, um culto reformado, um culto calvinista, que aconteceu na Baía de Guanabara. Infelizmente, esses homens foram hostilizados, alguns deles foram mortos, e o que sobrou disso foi a história, mas também uma confissão, uma declaração de fé, que é conhecida até hoje como Declaração de Fé de Guanabara, escrito por 4 calvinistas, uma declaração linda, e depois daquilo eles foram simplesmente mortos, sem nenhuma piedade. Além de
da influência predominante do calvinismo, dentre as outras reformas, nós temos a nossa origem brasileira reformada, que foi a vinda dos puritanos da Inglaterra para os Estados Unidos e dos Estados Unidos, o movimento presbiteriano para o Brasil, através de Ashbel Green Simonton. Então, nós somos um braço da igreja anglicana, vamos dizer assim, uma dissidência da igreja anglicana, que saiu com os puritanos, foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para cá. Então, isso é importante para nós conhecermos de onde nós viemos, da nossa própria história. E uma outra questão crucial, questões de culto e liturgia. O que nos distingue liturgicamente dos católicos romanos e até mesmo dos luteranos é o nosso jeito de culto. O nosso culto, diferente de outras perspectivas, é que somente aquilo que está estabelecido na Escritura deve conduzir e nortear o nosso culto, que é o conhecido princípio regulador do culto. Diferente dos luteranos que pregam o princípio, se não é proibido, é permitido, os calvinistas vão dizer que somente aquilo que é descrito deve ser praticado no ambiente litúrgico e de culto da igreja. São questões cruciais que são importantes para nós até hoje. Então, assim, a gente encerra a nossa primeira aula sobre as reformas dentro da reforma protestante. Eu indico essa bibliografia aqui, Justo Gonzalez, indico também outros livros, como O Futuro do Calvinismo, do professor Leandro Lima, e mesmo o livro de Abraham Kuyper, Calvinismo. Então, você que está assistindo essa nossa aula, eu queria dizer para você, se você é aluno ouvinte, estude, conheça, se aprofunde na literatura a respeito da história da reforma. E se você é um aluno regular, eu queria dizer para você que o nosso curso está só começando. Na próxima aula nós vamos entender o calvinismo ou a cosmovisão reformada como um sistema de teologia que abrange todas as esferas da sociedade. E nós vamos basear nosso estudo nesse livro de Abraham Kuyper. Espero você, até a próxima aula, que Jesus abençoe você e a sua vida. Te vejo lá. Até mais.